Graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019 na lição dos adultos, tá certo? Onde tem por tema a revistinha da CPAD, o tabernáculo, o símbolo da obra redentora de Cristo, tá certo? Nós já estamos aí na lição de número 3, as duas vídeos aulas anteriores ou as outras lições de outros trimestres anteriores, você encontra no canal Eu na EBD. Todas elas estão aí agrupadas em playlists para facilitar a sua localização. Se você ainda não conhece o meu canal, entre lá no meu canal, veja as outras lições. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, não se esqueça aí de se inscrever no canal para dar aquela força, tá certo? E a todos os meus inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado aí por vocês estar me acompanhando aí, tá certo? Se você é professor da escola bíblica, queria recomendar você fazer o uso desses slides. Tá certo? Tenho certeza que a sua aula será uma aula dinâmica, uma aula interativa, uma aula diferente. Então, se você quer saber como que está elaborado esta lição, ela é baseada nas lições da CPAD, né, das revistinhas da CPAD. Claro que é resumida, né? Mas é de suma importância para que nós venhamos aplicar o conteúdo aí na lição, né, da classe dos adultos. São muitas igrejas que têm feito uso desse material. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo, você professor, professora, superintendente, aluno das escolas bíblicas espalhadas aí pelo Brasil. São centenas de alunos, de professores e centenas de igrejas aí que têm feito uso desse trabalho. E também o pessoal lá dos Estados Unidos, da Alemanha. Meu abraço a você, meu amado, a vocês aí, alunos e professores, tá certo? Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, você que já é inscrito no canal, não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like, aquele gostei e de compartilhar aí com seus amigos, tá certo? Muito obrigado mesmo por estar comigo aqui, com a gente, em mais um trimestre. Já vamos aí para 3 anos e o Senhor tem nos dado graça, tá certo? Entre lutas, né? Mas o Senhor tem dado vitória. Por isso careço das suas orações. Ore por mim, porque necessito aí, tá certo, meu amado? Um abraço do pastor Cícero para todos vocês. Eu sou o pastor Alceu Aliança Renovada, em Cidade Júlia, São Paulo. Quem quiser entrar comigo, entrar em contato com abaixo do vídeo aí, na timeline do vídeo, tem meu WhatsApp, pode me chamar a hora assim. Estamos juntos para a glória de Deus. Bom, na lição de número 3, traz poluição, a revista traz poluição é o seguinte, entrando no tabernáculo ou o pátio. Essa é a lição de hoje, tá certo? Nós já falamos na lição anterior sobre o tabernáculo em si. Então o tabernáculo ele já está pronto. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos entrar no tabernáculo. Nós vamos passar aí pela cerca, né? Ou pela sua primeira porta. Nós vamos ver tudo isso aí. Nós vamos falar hoje, na verdade, do tabernáculo em si, do significado do tabernáculo, né? O que significa as cortinas, o que significa as colunas, tudo isso aí nós vamos estar falando dentro desta lição. Nós já estamos prontos para entrar no tabernáculo, para compreender como que era o tabernáculo por dentro, seu significado, tá certo? E nesta lição nós vamos falar aí da cerca do tabernáculo e dos exércitos, né? De quantos soldados, quantos homens de guerra fazia segurança aí, se assim posso adiantar, fazia segurança do tabernáculo. O texto áureo diz o seguinte, ele está em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem.
A verdade prática diz: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta. Quem é essa porta? Essa porta é Jesus, não é verdade? Então, Jesus, ele é a porta. Se alguém entrar por ele, encontrará a salvação. E para entrar à presença de Deus, na antiga aliança, no antigo pacto, tinha que passar pela porta ali do tabernáculo, tá certo? E essa porta é Jesus. O tabernáculo que simbolizava ali onde Deus habitava, tá certo? E para entrar dentro dele ali, precisava passar pela porta principal, e essa porta principal é Jesus. Jesus disse que entrar por ele achará pastagem, né? Salvar-se-á e achará pastagem. Bom, na leitura bíblica em classe, encontra no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9 ao 19. Como de costume, eu nunca faço a leitura desse texto. Você pode, depois, se tiver em posse aí da sua revistinha, você pode estar fazendo a leitura ou na sua Bíblia mesmo. Mas você pode estar fazendo a leitura posteriormente, tá certo? Na introdução diz o seguinte: estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descrevemos a construção da cerca do pátio e também nós conheceremos mais tarde o sentido do pátio principal, da porta principal do pátio. Então, o que nós vamos ver dentro dessa lição é sobre a construção da cerca do pátio, né? Como que era feito isso aí, e também sobre a porta principal. Nós vamos ver o seguinte, que cada imagem nos revela ou nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então, na tipologia, as 4 colunas ali da entrada principal do pátio representa, né, ou era um símbolo dos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, tá certo? Assim como suas cores também tinham significado, e nós vamos ver tudo isso dentro desta lição, tá certo? O objetivo geral dessa lição é o quê? É conscientizar acerca aí da centralidade de Deus na igreja de Cristo. Deus, ele habitava no meio do povo dele, no centro, tá certo? E nós vamos ver aí no decorrer dessa lição que o pátio entre as tribos, né, de Israel representava que Deus estava no meio do seu povo. Nós vamos expor também aí no tópico 2 a construção da cerca do pátio, e no tópico 3 nós vamos falar da porta em si do próprio pátio, tá certo? Tópico 1, entre as tribos de Israel. Então nós vamos ver aqui que o pátio ficava entre as tribos de Israel. Olha só, quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, ele estava revelando nesse ato um senso de organização divina. Então aqui era o pátio, e as tribos, né, as 12 tribos, ficou dividida em 3 em cada lado. 3 do lado leste, 3 do oeste, 3 do norte e 3 do lado sul. Então o pátio do tabernáculo, ele ficava no centro de todas as tribos de Israel. Ou seja, isso era um símbolo de que Deus estaria no meio de seu povo. Esse era o significado do pátio, estar no meio do povo de Deus, tá certo? Subtópico 1, as montagens provisórias do tabernáculo. A construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo, ou seja, inicialmente a estrutura foi montada em Gilgal, depois em Siló, território ali de Efraim, tá certo? Nos períodos de Saul e Davi, por causa aí das guerras internas e externas, o tabernáculo ele já não tinha localização fixa. Ou seja, finalmente ele só passou a ter uma localização fixa quando Jerusalém foi construída por Davi. E no reinado de Salomão, o tabernáculo ali deu lugar ao templo de Jerusalém, que foi aprovado por Deus. Mas nos períodos lá de Saul e de Davi, o tabernáculo, devido às guerras, ele não tinha uma localização fixa, né? Ficava numa cidade, ia para outro lugar, para outro, tal, porque não tinha uma localização fixa. Até que Davi aí, né, no reinado de Salomão, foi construído o tabernáculo, o templo, né? Salomão que construiu o templo. Davi desejou, mas Davi, na verdade, passou para Salomão todos passou a planta, né, como que ele queria, e deu também
condições para que Salomão viesse construir aí o templo em Jerusalém, tá certo? Vamos lá, subtópico 2, a posição do pátio do tabernáculo. Bom, o pátio do tabernáculo estava em torno e no centro das tribos. Olha só, aqui está expressa a vontade de Deus em seu centro do seu povo, e está no centro do nosso coração. Então, naquela época, Deus estava no centro do povo dele ali, no centro, no meio das tribos. E hoje, onde Deus habita? Deus habita, ou ele deve ser o centro do nosso coração. Ele está no centro do nosso coração, tá certo? Subtópico 3, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Vamos ver agora a posição e o número de cada exército, né, que ficava em torno do tabernáculo ali, do pátio, tá certo? Vamos lá. Localização das tribos no acampamento de Israel. Você pode conferir isso lá em número 2:2. Bom, vamos lá. Do lado leste era a porta principal e tinha a tribo de Judá, de Issacar e de Zebulon. Somando todas essas três, dá aí um total de 186.400 homens. Já do lado oeste era as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, ou seja, também somando todas essas três, 108.100 homens. Do lado norte, a tribo de Naftali, Aser e a tribo de Dan, juntando-as todas, um total de 157.600 homens. Já do lado sul, Gade, Simeão e Rubens, um total aí de 151.450 homens. Ao total, ou a todas, né, juntando todas as 12 tribos, era aí um total de 603.550 homens acima de 20 anos de idade, que estava aí em torno do pátio do tabernáculo, tá certo? Você pode me perguntar aí, onde estava a tribo de Levi? Bom, aqui no lado leste, né, ficava a tribo de Moisés e a tribo de Arão, mas nós podemos ver aqui que do lado oeste, do lado norte, do lado sul, quem eram os levitas? Os levitas eram descendentes de Levi. Levi teve 3 filhos, um chamado Gerson, outro chamado Coate e outro chamado Merari. Então, do lado oeste ficava a tribo de Gerson, né, um dos filhos de Levi, que era Gerson, então ele ficava aqui do lado leste, né, ele tinha a tribo ali dos Gersonitas. Do lado sul também tinha os Coate, que eram os Coatitas, né, que também eram filhos de Levi, que também fazia parte. O outro filho de Levi ficava do lado norte, que era o Merari, os Meraritas, e eles ficavam, né, então 3 no oeste, 3 no norte, 3 no sul, e tinha aí a sua tribo, chamada, seus clãs, né, chamado aí de os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Então esse pessoal aí, nós sempre, como vamos falar das tribos de Israel, falamos que é 12 tribos. É que na verdade a tribo de Levi não foi contada, mas ao total eram 13 tribos. E os levitas, eles faziam parte aí do serviço, né, do templo, né, do tabernáculo, do pátio. Cuidava das coisas de Deus. Eram os sacerdotes, sumo sacerdote, o pessoal que cuidava da manutenção, da organização, todo esse pessoal aí, tá certo? Então aqui estava separada as tribos do jeito que está aqui, os exércitos, né? Aqui era exército. Essa aqui foi as tribos que foram contadas. Eram esses homens aqui, esses representantes aqui, esses soldados que faziam a segurança, se assim nós possamos dizer, do pátio do tabernáculo. Bom, no tópico 2, a construção da cerca do pátio. Vamos lá. A construção da cerca do pátio. Subtópico 1 diz assim: o cortinado de linho branco da cerca do pátio. Vamos lá. O cortinado separava o tabernáculo das tribos ao redor. Então a cortina era para separar das tribos. Não se podia ver o que se passava no interior do pátio, ou seja, quem estava lá de fora não via o que estava acontecendo do lado de dentro, senão a cobertura do tabernáculo, que era, né, alto, né? Aqui é o comprimento, né, dessa cerca aí do tabernáculo,
a largura, o comprimento era de 45 metros por 22 metros de largura e por 2 metros e 25 de altura. Então essas eram as medidas de comprimento e de largura e de altura. Então quem estava dentro não dava para ver o que estava acontecendo lá de fora e vice-versa por causa da altura, tá certo? Bom, subtópico 2, colunas, cortinas e varais do pátio. Vamos ver agora as colunas, cortinas e os varais do pátio. Bom, as colunas, cortinas e os varais são elementos que podiam simbolizar segurança e estabilidade e a comunhão na vida cristã produzida pela obra expiatória de Cristo. Tudo isso de branco aqui em volta do pátio eram as cortinas e as suas bases eram de bronze, né? As partes de baixo que segurava as colunas era de bronze. As colunas em si eram de madeira de acácia. E os varais, que eram essas cordas, se assim nós podemos dizer, para melhor compreensão, que segurava as colunas, essas cordas aí chamava de varais, tá certo? Bom, subtópico 3, colunas, cortinas e varais do pátio. Espera aí. Subtópico 3 do tópico 2, tá certo? Vamos lá. A parte interna do pátio era separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Então essa parte interna do pátio, separada por um linho branco, isso significava, né, santidade de Deus. O pecador não tinha acesso ao Deus Santo senão por meio do sacerdote. Então na parte do pátio, isso aqui de volta era o pátio e tinha o tabernáculo dentro ali, né? E naquela parte de dentro ninguém poderia ter acesso a não ser o sacerdote. Nessa parte grande aqui que nós estamos vendo aqui, o pecador, quando ele ia oferecer sacrifício, ele tinha acesso aqui. Agora na tenda em si, né, que é aquela outra parte que vai aqui dentro, onde ficava ali o incenso, o altar do incenso, a mesa da proposição, dos pães da proposição, a arca da aliança, o candelabro ali. Desse local aí só quem entrava era o sacerdote. Primeiro era o lugar santo, e o segundo estágio, que era o santo dos santos, só quem entraria lá era o sumo sacerdote, tá certo? Então, parte interna aí do pátio, cerca de linho branco, que era essa cerca em volta aí, tá certo? Bom, tópico 3, a porta do pátio, subtópico 1. A porta do pátio, ou seja, uma tipificação do único caminho. Então a porta do pátio era uma tipificação do único, na verdade, né, do único caminho. Vamos ver aqui. Para se entrar no pátio do tabernáculo havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Então Cristo, nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Então Jesus, ele é a porta das ovelhas, ele é a porta que dá acesso a todos os pecadores entrar na presença de Deus. Não é verdade? Hoje não precisa mais de sacrifícios ou de alguém oferecer sacrifício para você ter acesso a Deus, como naquela época. Hoje você mesmo, através de Jesus Cristo, que é a porta que nos leva ao Santo dos Santos, você tem acesso a Deus, tá certo? Subtópico 2, as 4 colunas e suas bases, uma tipologia do Evangelho. As 4 colunas e suas 4 bases sustentavam a porta principal do pátio. Então a função dessas colunas era sustentar a base da porta principal. Então ela simbolizava a primeira coluna, Mateus, segunda, Marcos, terceira, Lucas e a quarta, João. Então os evangelhos narram toda revelação da pessoa de Cristo, tá certo? Então os evangelhos de Cristo, né, ele são a sustentação, né, a base para a nossa vida, a nossa base para nós mantermos na presença de Deus. Os 4 evangelhos. As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Olha só, as cortinas de entrada ao pátio eram de 4 cores. Então as cores também tinham significado. Como aquelas 4 colunas representavam os 4 evangelhos, e aquelas 4 colunas ela sustentava a porta principal ali
da entrada do pátio, assim é Jesus, assim é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é a entrada principal. Para você chegar a Deus tem que ser por Jesus Cristo. E como é que eu conheço Jesus Cristo? Através dos 4 evangelhos. Então é interessante a gente começar, a pessoa que não conhece ainda a Bíblia, começar já conhecendo a pessoa de Jesus Cristo pelos 4 evangelhos, pelas 4 colunas da porta principal. E depois você percorre toda a Bíblia. Você entra, né, nesse tabernáculo, nesse pátio, e conhece toda a vontade de Deus. Bom, o azul lembra o céu, ou seja, Jesus veio e foi para o céu. O púrpura, a cor púrpura, lembra realeza. Jesus é rei dos reis e senhores dos senhores, não é verdade? O carmesim lembra o quê? Humilhação, sofrimento. E Jesus ele foi o quê? Humilhado e moído pelos nossos pecados. E o branco? O branco ele lembra justiça. Jesus ele é justo e perfeito, tá certo? Então está aqui o significado de cada cor. Deus fez tudo com propósito, tudo com significado. Tudo que Deus fez foi milimetricamente calculado. Era o plano, era a obra de salvação. Tinha que ser perfeita, tá certo? E nós chegamos aqui na conclusão que diz o seguinte. Nesta lição estudamos, na verdade, a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Isso foi lá no Velho Testamento, tá certo? Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo, tá certo? Então, o que acontece? Deus ele está no centro da nossa vida, não é assim? E nós concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Coisa maravilhosa, não é verdade? Ele é o caminho, ou o único caminho, que conduz ao céu. Meu amado e minha amada, se essa pré-aula foi bênção para você, já deixa aí seu like, seu joinha, seu gostei. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de encerrar, segura só mais um pouquinho. Queria mostrar aqui para vocês o meu Instagram. Eu trabalho com geladinho gourmet, né? E a minha página é LM Geladinho Gourmet. E se você mora aqui perto de mim, você é aqui da Redondeza, da Zona Sul de São Paulo, quiser vir degustar aqui o melhor geladinho gourmet do bairro, aqui está, né? Você pode entrar aqui lá no meu Instagram, tem os endereços, pontos de revenda, os nossos revendedores, você pode também estar encontrando. E você, se você preferir morar aqui próximo de Cidade Júlia, você pode estar vindo aqui no nosso endereço e experimentar essa delícia de geladinho gourmet. Tenho certeza que você nunca experimentou um geladinho igual, tá certo? Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado através desse empreendimento aqui, tá certo, meu amado? Sem mais delongas, aula, e já deixo meus agradeço a vocês que está aí me acompanhando sempre, graças a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.